Prezados senhores, sou uma jovem comum, esforçada, mas desempregada. Estou à procura de um posto apropriado, razão pela qual permito-me aqui, com gentileza e civilidade, perguntar-lhe se haveria em sua rede de contatos alguma vaga para mim. Sei que a paciência é pequena e o tempo é curto para ouvir discursos como este, mas permitam-me apresentar brevemente meus atributos. Algo me diz que os senhores terão uma vaguinha assim, leve, simpática e bonita, na qual eu possa me enfiar como numa espécie de esconderijo quentinho. É necessário que os senhores saibam que me presto extraordinariamente bem a ocupações 24/7. Sim, trabalho 24 horas por dia e 7 dias na semana. Abdiquei voluntariamente do sono noturno e do descanso semanal remunerado. Prefiro isso ao invés de acordar todas as manhãs sobressaltada, atrasada e sentindo-me culpada por tamanha irresponsabilidade. É melhor nem dormir para não sonhar. Minha essência é de uma criança quietinha, obediente e quase invisível, que fica feliz quando pensam que ela não exige muito e quando lhe permitem tomar posse de um pedacinho minúsculo de existência, no qual ela possa, à sua maneira, mostrar-se útil e sentir-se bem ao fazê-lo. Isso significa que os senhores terão em mim a mais zelosa e obediente das empregadas, para o qual o cumprimento exato e pontual de todas as suas insignificantes obrigações será questão de princípio. Tarefas grandes e difíceis não posso cumprir, e obrigações de natureza mais vasta são muito complexas para minha cabeça. Contudo, carrego na bagagem o aprendizado de disciplinas que cursei na escola com o máximo aproveitamento e talvez possam lhe servir, tais como introdução a uma vida endividada, como ser uma líder sem ser patrão, marmita no pote 1, 2 e 3. E claro, a minha disciplina favorita, pequenos poderes para pequenas pessoas. Afinal, é preciso colocar-se à altura da própria insignificância. Não sou particularmente esperta e, o mais importante, não me agrada a exausir a minha capacidade de compreensão. Sou antes burra que perspicaz, mas nada que um feedback adequado e um coaching não amenize. Ora, imagino que, graças aos seus networkings, os senhores hão de encontrar um tipo de trabalho que possa ser realizado por alguém com esse perfil tão particular. Como veem, me expresso com graça e fluência, e os senhores não precisam imaginar-me totalmente desprovida de inteligência. Tenho uma mente lúcida, mas ela se recusa a aprender coisas demais, algo que tem aversão. Sou honesta e tenho consciência de que essa característica significa muito, muito pouco no mundo em que vivemos. Dito isso, prezados senhores, aguarde para ver o que lhes aprazerá responder-me, e faço afirmando-me na mais alta estima e devoção.
aprendi muito pouco. Faltam professores e nós, crianças e jovens, vamos dar em nada, ou seja, seremos todos coisa muito pequena e secundária em nossa vida futura. Um dos fundamentos de nossa escola diz: pouco, mas em profundidade. Aprender pouco e sempre a mesma coisa. As aulas a que assistimos visam sobretudo a inculcar-nos paciência e obediência, duas qualidades que ensejam pouco ou mesmo nenhum sucesso. Sucesso interiores? Sim. Mas o que se ganha com eles? Conquistas interiores? Porventura nos dão de comer? Que tolices pensamentos, esqueçam. Sabe, sinto vergonha ao lembrar do primeiro dia em que cheguei na escola. Fui tão inconveniente. Hoje estou tão bem domesticada que o "bom dia, senhor" simplesmente salta da minha boca. Naquela época, detestava esse tipo de comportamento, cortês e submisso. É que eu pouco sabia. Aquilo que antes eu achava ridículo e estúpido, hoje me parece apropriado e belo. Há certa beleza em privar-se de si mesmo, domesticar essa natureza selvagem e indócil que faz cócegas em nós, vez ou outra. Escreva essas linhas em geral à noite, sob a lâmpada da mesa com nossos pupilos, com tanta frequência temos de nos sentar em nossa sala de aula. O que nós pupilos fazemos, e nós o fazemos porque temos de fazer, embora nenhum de nós saiba ao certo por que razão precisa fazê-lo. Obedecemos sem refletir sobre as consequências que trará no futuro essa nossa impensada obediência. Labutamos sem questionar se é correto e apropriado que tenhamos de realizar semelhantes tarefas. Somos pequenos até em insignificância. Grandes são as leis e as muitas normas que balizam a nossa direção e gosto. Aí está a grandeza, e não em nós, discípulos. Vestimos uniformes. Usar uniforme é algo que a um só tempo nos humilha e enobrece. Parecemos pessoas privadas de liberdade, o que talvez constitua humilhação. Mas ficamos bem de uniforme, e isso nos distancia da vergonha profunda dos que andam por aí em trajes mais que próprios e, no entanto, sujos e esfarrapados. Para mim, por exemplo, vestir uniforme é muito agradável, porque nunca soube ao certo que roupa usar. Talvez abrigue um ser humano bastante vulgar, ou talvez corra sangue aristocráticos em minhas veias. Não sei, de uma coisa tenho certeza. No futuro, o que vou ser é uma zero à esquerda, muito redonda e encantadora. Na velhice, terei de servir a jovens grosseirões, arrogantes e mal educados. Do contrário, vou precisar mendigar para não morrer de fome. Por que esperar da vida alguma coisa de importante? Precisa ser assim? Afinal, sou tão pequena? É nisso que me apego, com todas as forças, nesse ser pequeno, nessa minha pequenez e insignificância. Além do mais, não nos é permitido divagar ou fantasiar. Somos proibidos de olhar muito longe, o que nos incute satisfação e nos torna úteis para tudo e qualquer trabalho.
Tire apenas 15 minutos de almoço. Hoje está muito corrido. Sim, senhor. Não converse com ninguém quando estiver trabalhando. Eu não gosto de bagunça. Sim, senhor. Abra mão de suas férias. Direito trabalhista é coisa do passado. Sim, senhor. Cortarei os salários pela metade. É isso ou desemprego geral. Sim, senhor. Se perguntarem se eu maltratei, humilhei, excluí ou rebaixei, diga que não. Sim, senhor. Obedeça mais do que lhe é requerido. Eis o segredo do sucesso. Sim, senhor. Segure firme essa fadiga e angústia. Lembre-se do teto e da comida que tem para pagar. Sim, senhor. Cale-se e faça como os outros. Escute e aceite. Não pense na justiça. Sim, senhor. É isso ou a porta da rua. Obedeça ou a exclusão. A docilidade ou a demissão. Sim, senhor. O que foi tá me olhando? Não me olhe assim, como se eu fosse um monstro. Afinal, somos uma família. Sim, senhor. E se em uma manhã ensolarada eu respondesse: prefiro não fazer, prefiro não dizer, prefiro não cumprir tais ordens, porque obedecemos tanto como escravos, como robôs, hábito, automatismo, medo, conformismo. Para que modificar as perguntas se não tem resposta? Se no final agiremos como autômatos, cumprindo parcialmente tudo fazendo como todos os outros? Verifique os nomes, depois apague-os. Não esqueça de jogar borracha no lixo. Sim, senhor. Senhora juíza, como pode ver, a desumanidade tem um grande futuro. Pessoas desse tipo se tornam coisas, depois tornam os outros iguais a coisas. Sempre fui apenas um funcionário zeloso, executor impecável. O acusado se arrepende de seus atos? Não posso me arrepender de nada. Eu tinha ordens, e além disso, o outro teria feito no meu lugar. Então, que diferença faz? Que diferença? A diferença é que foi você quem fez. Diferença mínima que não muda nada na ordem geral do mundo. É verdade, mas que deveria fazer toda a diferença para você. Obedecer a si próprio, você é responsável por você mesmo. Ora, espere. Vejo diante dos meus olhos um simples funcionário. No fundo medíocre, um indivíduo sem envergadura, apagado. Mas ele era apenas parte de uma engrenagem maior. Admitir que temos aqui um simples fantoche passivo de comportamento robótico significa retirar a responsabilidade que recai sobre ele. E isso é inadmissível. Eu só obedeci. Me ensinaram a importância disso a vida inteira. Te ensinaram provavelmente porque a obediência faz comunidade, doçura infinita, calor aconchegante do rebanho que se acerca de um pastor único. Ser livre nos deixa desesperadamente sozinhos e desamparados. Eu não sou responsável. Todos somos responsáveis. Se todos são responsáveis, ninguém o é. Descreva suas atividades diárias no trabalho. Entrava no trabalho todos os dias rigorosamente às 8 horas. Saía para almoçar ao meio-dia e me despedia das minhas tarefas às 17 horas. No escritório, me ocupava de números e nomes. Assinava listas,
determinava horários, distribuía fluxos. Não conhecia as hierarquias que estavam acima de mim, apenas aquelas que eu controlava. Eu era um sujeito física e mentalmente isolado de toda e qualquer catástrofe. Aí está o fermento para o totalitarismo, essa fragmentação técnica em que cada um se concentra em um pedacinho de atividade. Torna-os cegos à monstrualidade do conjunto, jamais visível por ninguém. Apenas executei ordens. Fiz o meu dever. Você nunca teve curiosidade em saber as consequências de suas ações banais? Não me cabia saber. Essa teimosia em não querer saber é a própria banalidade do mal. Só você podia dizer não. Não podemos transferir a mais ninguém a tarefa de pensar e decidir sobre o justo, de ir contra o que nos parece intolerável. Nesse sentido, somos insubstituíveis. É muito mais confortável deixar que um outro dite nossa conduta, que nos diga o que devemos dizer. Assim, não somos responsáveis. Não temos de carregar o peso, o fardo da decisão e da palavra. Temos terror à liberdade, já que ela nos exige coragem. Coragem de saber, coragem da verdade, coragem de pensar em seu próprio nome. Parem imediatamente com isso! Saiam daqui! Vamos! Não fique assim e não seja tão exigente. Eles roubaram peras para comer. O que você está lendo? Um livro do Kafka. Os livros dele doem, ferem como um desastre e como um machado são capazes de quebrar o mar de gelo que há aqui dentro. Eu não quero que eles sejam como todo mundo. Afinal, o mundo sabe ser feio. Você lembra o que fazia quando tinha a idade deles? Não lembro de muita coisa. Faz tanto tempo. Lembra do primeiro dia de aula na escola? Não, acho que não. Ora, então feche os olhos. Tente lembrar de quando era pequeno. O short vermelho, as meias ainda brancas. As professoras provavelmente aguardavam você na porta da escola. Estava chovendo ou era um dia ensolarado? Qual o cheiro tinha essa experiência, esse lugar? O que sentia? Medo? Medo do quê? Quem te levou para a escola? Não é possível que não tenha guardado nenhuma lembrança. Na minha época... Sim, tudo era diferente. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. E não há por que querer prolongar as coisas tais como eram. É uma nostalgia vazia, sintoma de uma relação precária com o presente. Às vezes, me sinto menos que nada. Eu já senti isso. Tão jovem. As crianças experimentam muitas coisas complexas. Faltam palavras, silêncio. Aprendemos também com o silêncio, e vocês, professores, nos ensinam até quando pensam nada ensinar. Tudo está em tudo. Vamos! É preciso que eu lhes ensine que nada tenho a ensinar-lhes. Partamos desse nada comum, de uma espécie de igualdade das nossas ignorâncias. Para onde iremos? Não sei.